Então, vamos abordar agora diretamente o tema do o direito natural. Então, nós entendemos na aula passada essa noção de natureza e agora vamos aprofundar. Acho que já estamos melhor capacitados, habilitados para aprofundar o tema do direito de natureza, ou direito natural. Então, o justnaturalismo moderno, ele desenvolveu a chamada Escola Moderna do Direito Natural, que, como nós tínhamos falado um pouquinho quando fizemos aquele percurso histórico, ele colocava a fonte do direito não na natureza humana, mas na racionalidade humana. Ou também, em outras palavras, ele entendia que a natureza humana era racional, ou seja, reduzia a natureza humana somente à sua racionalidade. Então, embora eles continuassem falando de natureza, referiam-se sobretudo à natureza racional. O acento aqui, ênfase está na racionalidade. Essa tendência jurídica provém da filosofia racionalista, em voga na Idade Moderna. Por isso entendia-se como direito natural, o ius naturale, tudo quanto fosse racional, ok? O que provém da racionalidade humana. Consequência disto é que, visto que a lei é um ordenamento da razão, os representantes do justnaturalismo moderno tendem a reduzir o direito natural ao direito positivo, que é aquele estabelecido pela razão, né? Ou seja, em outras palavras, o direito positivo é aquele que nós, com a nossa razão, estabelecemos, com a nossa razão e com a nossa vontade, ou seja, com a nossa liberdade, nós estabelecemos as leis concretas da nossa sociedade e até mesmo o tipo de sociedade. Então, o que acontece é que esse justnaturalismo vai abordar somente o tema da lei positiva, o direito positivo. Quase se vai perder do horizonte o significado do direito natural, né? Se vai cair em um certo esquecimento do que é o direito de natureza. Ainda naquele período, nós vamos ver autores falando do estado de natureza, Hobbes, Locke, né? Mas entendendo já essa natureza de uma forma muito mais reduzida, ou seja, natureza entendida só como racionalidade. Então, visto que a lei é um ordenamento da razão, podemos definir lei como ordenamento da razão, né, em vista do bem comum, os representantes do justnaturalismo moderno reduzem o direito natural ao direito racional, ou seja, o direito positivo. Assim, o justnaturalismo moderno entende o direito natural como uma série de preceitos tirados da razão. Então, o direito, sobretudo o direito natural, acaba sendo absorvido na lei. O que vale é a lei. E pouco a pouco vai se caindo numa crítica do justnaturalismo. E com toda a razão, né? Nós também fazemos essa crítica do justnaturalismo moderno, né? Porque os preceitos de lei natural, nessa perspectiva, elas começam a inchar, né? Os justnaturalistas modernos vão começar a inchar uma série de preceitos que eles chamam de naturais, mas que são extraídos da razão humana, né? Então, vai se identificar lei natural, lei positiva. Daí vai abrir as portas para o advento do positivismo jurídico, né? Alguns representantes, então, do justnaturalismo moderno, Hugo Grossio, como nós tínhamos visto, mas aqui também cito um grande jurista moderno, Pufendorf, né? Também representante desta linha do justnaturalismo moderno, né? Eu sempre digo, quando explico isso para os meus alunos, um pouquinho do justnaturalismo moderno, que eu prefiro chamá-lo de jusracionalismo.
É o direito racional, não o direito natural, porque se perdeu já o significado de natureza, né, que nós tínhamos, pois, em Tomás de Aquino, em Platão, em Aristóteles, em Santo Agostinho. Então, vamos definir o que se entende por direito natural. E aqui eu trago a definição de Tomás de Aquino daquela questão onde ele aborda o direito natural, questão 57 da segunda parte da Suma de Teologia, no artigo 2º. O direito é uma ação adequada a alguém segundo algum modo de igualdade. Então, isso aqui é a definição geral do direito, que a gente já tinha apresentado lá no começo dos nossos estudos, ou seja, uma ação adequada a alguém segundo algum modo de igualdade, né? Por isso o direito é uma relação, uma justa relação de algo a alguém. Agora, quando algo é adequado a alguém pela natureza mesma da coisa, nós temos o direito natural. E quando algo é adequado, é devido a alguém porque foi estabelecido pela vontade, pela racionalidade humana, então nós temos o direito positivo. Ok? Então, o direito natural, poderíamos defini-lo assim, né? Aquilo, seguindo essa definição de Tomás de Aquino, né? É uma ação adequada a alguém, segundo algum modo de igualdade, devido à sua natureza, né? Proveniente da própria natureza humana, direito natural. Ou seja, a natureza humana é norma de ação. Nós tínhamos visto na própria definição, quase definição de natureza, nós já entendemos que natureza implica agir em um determinado modo, né? Então essa natureza vai ser norma, vai ser lei de ação para o ser humano, né? Agora, olha só que interessante o que diz Villey no livro Filosofia do Direito. Antes, ele sublinha, antes de toda formulação, o dikaion, né, o dikaion no grego é o justo, ou seja, o devido, antes de toda formulação, o dikaion não tem forma de regras, de lei. Antes de toda intervenção do artifício humano, ou seja, da racionalidade humana, nas comunidades humanas existe o direito natural. Então, aqui ele sublinha que é algo que existe já de fato, precede qualquer formulação humana. O direito natural tem a sua sede fora da razão humana. Preexiste a consciência que nós temos dele. Não depende dos juízos humanos. Como diz Aristóteles na Ética a Nicômaco, quando ele fala do direito natural. O direito positivo procederá, né, virá depois do homem. Primeiro existe o ser humano, que é social, que está numa comunidade. Então, é o que primeiro existe é o homem, em si e em comunidade. O direito natural é dado ao homem de antemão. É interessante que Villey, ele, nesse livro, quando ele vai abordar o tema do direito natural, ele faz um grande estudo histórico, né? Os antigos, eles observavam muito o cosmos, a natureza, e viam que na natureza existem regras, existem regularidades, existem leis do universo. E depois os antigos, né, depois de observar o cosmos, eles observavam dentro de si mesmo, como parte do cosmos. Então, talvez para os antigos era um pouquinho mais fácil falar de direito natural, porque o ser humano era um grande observador da natureza na antiguidade e na Idade Média, né? A partir de Ockham, mas sobretudo a partir de Descartes, o ser humano ele
ele já não tem tanto interesse em observar o mundo fora, mas ele quer conhecer o cogito, o próprio pensamento, né? Então, o ser humano, ele se volta sobre si mesmo e ele perde um pouco o contato com o mundo ao redor, né? Ele vai caindo o pensamento cada vez mais dentro de um subjetivismo, de um idealismo. Nós tínhamos visto depois o pensamento de Hegel, né? Hegel é o cume deste idealismo, onde o sujeito está sempre aí dentro de si mesmo. Mas não é algo que acabou no passado, né? Pensadores do século XX, ainda hoje, caem num forte solipsismo, né? Ou seja, nós não conhecemos nada fora de nós, conhecemos só o que temos dentro de nós, né? Kant, ele dizia, por exemplo, nós não podemos conhecer o noúmeno, né? A essência das coisas, a realidade fora de nós. Nós conhecemos só o fenômeno, a aparência, né? A sucessão de fenômenos. Wittgenstein também, ele era dessa ideia, né? Ele dizia, o mundo é meu mundo. Olha só que interessante, né? A filosofia, a partir de Descartes, se fecha dentro da própria mente, da própria cabeça, né? O mundo aí fora, na verdade, é o meu mundo que eu tenho dentro, como eu penso o mundo, né? Então, cada vez mais, o centro vai estar no pensamento e não na realidade fora, né? Então, o direito natural digamos, ele precede qualquer formulação. Esse justo, o naturalmente justo, o naturalmente devido a alguém, precede qualquer escrita, qualquer formulação técnica, qualquer lei escrita. Porque o ser humano é anterior, digamos assim, ao que ele põe voluntariamente como lei, né? Primeiro existe o ser humano, com a sua natureza humana, que é social, uma natureza social, e daí derivam certas regras, certas normas do seu agir. Por isso nós temos uma grande dificuldade para definir a fonte do direito natural. Primeiramente, de onde vem essa dificuldade? É difícil falar do direito natural, né? São poucos os filósofos que falam, porque é como se fosse algo que foge a qualquer tipo de definição. O direito é uma relação de proporção justa. Não é uma substância, não é algo que eu digo, olha, ele tem tantos centímetros, tantos milímetros, forma uma espessura assim, um volume. Não é algo, né? É uma relação de proporção justa. Portanto, é difícil eu definir algo que é relativo, né? Relação é algo relativo, então implica, pois, um eu e um tu, e um nós, se vocês quiserem, né, do ponto de vista social. Então é algo que vai fugir, em certo sentido, a uma formulação mental. Portanto, é algo devido que se ajusta, justa a alguém. Ad significa relação, né? Significa direção, ou seja, que vai em direção do justo, de algo justo a alguém. Por isso não é simples definir o ser da relação. De fato, Aristóteles afirmava que a categoria da relação, né, uma das 10 categorias de Aristóteles, é aquela que tinha menos ser, por se tratar de ter o seu ser nem sequer em outro, mas para o outro. Aquilo que é relativo, aquilo que está relacionado, tem o seu ser em direção, ou seja, em relação a outro. Por isso, a categoria acidental da relação é aquela que tem um ser mais débil, né, mais fraco, portanto, nem sequer não é uma substância, ou seja, não tem o ser em si, né, existe por si, nem é um acidente que tem o ser em outro, mas o difícil ainda mais da relação é que tem o ser para outro. Existe, por exemplo, né,
O que significa ser pai? Significa a paternidade é uma relação com o filho. Não faz sentido alguém chegar e dizer, eu sou pai, mas você tem filho? Ele diz não, né? Não, não tenho filho. Ou seja, a paternidade é um nome relativo. Se relaciona com o filho. Então, para ser pai é necessário haver um filho. Se não há filho, não há pai. Né? Mesma coisa, a maternidade. Ser mãe significa que está relacionado com um filho. Tal mulher é mãe. Mas de quem? Não tem filhos? Não, nunca tive filhos. Mas você é mãe? Ok? Não, não é mãe porque não tem filho. É maternidade, filiação, paternidade. São nomes relativos que para existir necessita do outro termo. Para que exista verdadeiramente o pai, deve existir o filho. Para que exista verdadeiramente uma mãe, precisa do filho. São nomes correlativos, né? Então, a dificuldade do direito natural, uma das dificuldades é justamente essa, né? Porque se trata de uma relação de proporcionalidade, de algo que se ajusta a alguém. E o direito natural também, outra dificuldade de falarmos do direito natural é que, vamos dizer assim, o direito natural está sempre in fieri, sempre em desenvolvimento, sempre em construção. Porque assim são as relações humanas, né? Não é algo estável. A relação, ela sempre, digamos assim, se ajusta mais, se ajusta menos, cresce. A gente cresce no relacionamento, né? Pensem, por exemplo, na amizade, no amor. Não é algo assim, ok, já, né? As pessoas nos seus relacionamentos vão crescendo, a relação vai se intensificando, a amizade vai se transformando mais, fazendo-se mais firme, ou vai se deteriorando, né? Então uma pessoa que eu não vejo faz muito tempo, né? Talvez, sei lá, uma amizade da infância, pois aquele vínculo vai se perdendo com o tempo, né? Assim é a natureza das relações, né? Ou se fortalece ou se vai debilitando, né? Então, o direito natural é algo que está sempre em desenvolvimento, em criação, em fieri, né? Em fazer-se, está sempre se fazendo, né? Como a relação proporção, quando a relação chega ao ato, já torna-se uma coisa, já não é mais relação, né? Então, nós podemos dizer que o direito natural tem a mesma dificuldade. Então, o direito natural ele está, digamos assim, a caminho, está ali, né? Desenvolvendo uma sociedade, uma série de comportamentos humanos, de justiça, de proporção, de relação. Mas quando um direito natural se concretiza, ele passa ao ato, já é uma coisa, algo ali concreto. E, portanto, já não é mais, digamos, um direito natural, né? Ele se concretizou. Por exemplo, vamos pensar nesse direito humano, o direito à cidadania, né? Então, ou seja, do direito... Qual que é o direito natural aqui? O direito natural fala que a minha natureza é social, portanto eu preciso de uma sociedade, ok? Que depois isso daí se concretize no direito humano, universal, de que todos tenham uma cidadania, já é algo concreto, já não é de direito natural, vejam, tá? É uma concretização do direito natural. Por isso os direitos humanos é uma primeira concretização do direito natural, mas já não é direito natural, né? Então, a minha natureza é social, eu preciso da sociedade. O ser humano podemos dizer que ele é sociedade, ele é relação com os outros. Vamos concretizar isso na prática? O direito a ter uma cidadania, né?
Tem casos, por exemplo, de países, por exemplo, na Nicarágua agora está acontecendo, né, um processo lá de conflito democrático, e tem pessoas que tiveram que fugir do país por causa da perseguição e retiraram dessas pessoas a cidadania dessas pessoas, né? Então imagine a dificuldade, ou seja, pessoas perseguidas fugiram da Nicarágua por motivos políticos, né? Tiveram que fugir, foram acolhidos em outra nação que não é a sua nação, eles não têm nacionalidade ali, né? São estrangeiros ali naquele país, e a própria nação de origem tirou deles o direito de cidadania. Isso é uma violação dos direitos humanos, né? Uma violação dos direitos fundamentais. Mas já é algo concreto, já não é direito natural, né? Vem do direito natural, né? Por assim dizer, traduz o direito natural, mas é algo já concreto, já é uma lei, digamos, concreta, um direito. Por isso os direitos humanos não coincidem com o direito natural, mas estão em relação com o direito natural. Vejam, aqui é difícil até falar do direito natural, né? Por isso se fala tão pouco, porque é muito complicado mesmo. Não sei se vocês conhecem aquele episódio da mitologia grega, que é o castigo de Tântalo, né? Tântalo, na mitologia grega, era lá uma personagem que ele, numa ceia, né, num jantar, ele serviu carne humana, né, para os convidados, né? Ele tinha matado ali alguns dos seus inimigos e tinha servido carne humana para os seus convidados, né? E os deuses ficaram tão horrorizados com Tântalo que o condenaram, né, no Hades, a passar toda a eternidade com fome e sede, né? E para ainda torturar mais Tântalo, ele tinha uma sede total, né, abismal, e ele tinha água até a sua cintura, só que quando ele pegava a água escapava das suas mãos, né? Fugia. Ele se aproximava com os lábios ou com as mãos da água, e a água eternamente se movia, fugia de Tântalo. Tântalo não conseguia, ele morria, por assim dizer, ele passava a eternidade inteira com sede, tentando pegar a água, e a água fugia, ou ele caminhava, aproximava a boca da água, a água desaparecia, e ele batia com a boca no chão seco, né? E esse era o castigo de Tântalo, né? Quando nós falamos um pouquinho do direito natural, me vem à mente um pouco o castigo de Tântalo, né? É como algo que eu não consigo reter com as mãos, eu não consigo enquadrá-lo dentro de algo assim concreto, definido. Ele foge a qualquer tipo de catalogação, né, de definição, porque o direito natural, ele é muito mais amplo do que eu consigo pensar e estruturar num sistema assim quadriculado, né? Porque é sempre uma relação de justiça que provém da própria pessoa humana social, né? Então, por isso nós podemos dizer que o direito natural ele está sempre em desenvolvimento. E quando ele chega a uma concretude, já é algo estabelecido pela nossa razão, algo bom, sem dúvida nenhuma, estabelecido pela nossa razão, mas ele já não se trata de direito natural, já estamos falando de direito positivo, porque ele foi posto, né, positivamente. Por isso a justiça tem um papel importantíssimo para que o direito seja buscado, né? Quando a gente lê as Sagradas Escrituras, continuamente as Escrituras estão falando para os juízes: ó juízes, buscai o direito, né? Vivei segundo o direito, né? Sede justos, porque digamos assim, é um caminho que todo ser humano deve sempre fazer. Buscar aquilo que é devido a cada um em cada circunstância. Outra dificuldade
ao falar do direito natural é que também os grupos humanos, as sociedades humanas, são mutáveis. As sociedades humanas estão em contínuo desenvolvimento, para bem ou para mal, para progresso ou para retrocesso. As sociedades não é algo assim estável, então a gente pode colocar dentro de um esquema quadriculado aquilo que é de direito natural. Porque o direito natural vai exprimir o bem social, o bem da pessoa em sociedade, né? Aquilo que lhe ajusta. Mas os grupos humanos, eles vão caminhando, vão se aperfeiçoando. Às vezes tem sociedades que retrocedem na percepção do bem moral, né? Por isso é difícil falar do direito natural. Conhece-se a existência do direito natural observando os grupos, as cidades, as sociedades nas suas relações. E nem sempre esses grupos, cidades, sociedades são estáveis ao longo do tempo. Mas a percepção do direito natural é uma percepção que nós temos da sociedade, no que ela é, no que ela deve ser, né? Então, outra dificuldade nasce da fonte do direito natural, que é a realidade das coisas anteriores a qualquer razão ou qualquer lei. Ou seja, é a causa, a res, a realidade, a coisa, é anterior a qualquer pensamento que nós façamos sobre a coisa, né? Então, o ser humano, quando ele pensa algo, ele esquematiza, né? Então, por exemplo, quando nós estamos estudando algo complicado, o que às vezes a gente faz? A gente faz às vezes um desenho, né? Rabisca, traça uma seta, né? Isso daqui relacionado com aquilo, né? Faz um círculo, depois vai para cá e tal. A gente faz um mapa mental, na verdade, a gente produz imagens, esquemas mentais para tentar entender uma realidade, sobretudo quando é uma realidade muito complicada, muito metafísica, né? Nós esquematizamos. Então, ou seja, a fonte do direito natural, que é a pessoa humana social, as sociedades, é algo que é anterior a uma esquematização racional, né? Então, e o ser humano mesmo, quando ele esquematiza, vamos dizer que ele empobrece, às vezes, aquela realidade tão rica que é a pessoa humana, que são os grupos humanos, né? Nós esquematizamos. Então, para fazer a realidade entrar dentro da nossa mente, a gente, em certo sentido, reduz, esquematiza muito, né? Fica algo muito hierático, muito rígido, para que nós possamos entender, né, a realidade. A gente esquematiza, em certo sentido, a gente desenha, né, faz uma figuração daquilo. E aquilo perde, né, da riqueza que tem aquela realidade, né? Então a fonte do direito natural, que é a realidade das coisas, é anterior a qualquer esquematização racional. Portanto, a lei, na verdade, é uma esquematização. A gente vai definir depois lei como um ordenamento da razão. O direito, ele ordena, né? Ele esquematiza as relações humanas. Agora, o direito natural, vamos dizer assim, é um ordenamento anterior ainda a qualquer tipo de definição racional. Então, quando nós usamos a razão para tentar entender o direito racional, a gente cai no suplício de Tântalo, né? A gente está tentando ali pegar a água, mas a água foge das nossas mãos e temos aquela sede para entender a natureza humana, o direito, a grandeza da pessoa, mas aquilo lá escapa da nossa inteligência, que é, repito, é a menor das inteligências, né? A inteligência humana. Então, não se admirem se vocês têm dificuldade de entender o direito natural, né? Porque é algo
congênito mesmo a própria natureza do direito natural, né? O que faziam os antigos? Eles observavam o cosmos, as leis físicas, as leis científicas, as regularidades, os padrões do universo, né? Para tentar entender que também o ser humano tem uma lei dentro de si mesmo, né? Acho que um pouquinho mais adiante, né, tá o exemplo, não sei se eu trouxe aqui a colação, o texto, aquele famoso texto da tragédia grega de Antígona, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se depois eu coloco esse texto, senão eu deixo ele um pouquinho mais para frente. Não, esse texto acho que eu trago quando nós falarmos da lei natural, não do direito natural, mas da lei natural, né? Mas o texto de Antígona, né, a Antígona, que era filha de Édipo, ela dá sepultura ao próprio irmão, que havia morrido num combate fratricida com outro irmão, né? O outro irmão matou o próprio irmão, e por um decreto, por uma lei, ele estabeleceu que não se deveria dar sepultura ao cadáver do irmão. O cadáver deveria ficar ali para ser devorado pelas aves e pelos cães, né? Que para a cultura grega isso daí era abominável, né? Você não sepultar um morto era algo terrível, né? Para a cultura grega. E Antígona, no meio da noite, violando o decreto do irmão, né, que era rei ali, de Tebas, violando o decreto real, Antígona, no meio da noite, de modo escondido, vai lá e dá sepultura para o corpo do irmão, né? E depois acorda de manhã o rei e vê que o seu decreto havia sido desobedecido. Então ele vai punir com pena de morte aquele que desobedeceu o decreto, né, a lei positiva. E Antígona, então, ela é capturada e depois o irmão, né, cai naquela tragédia, porque diz, irmã, como você fez algo assim, né? E Antígona fala para o irmão, diz, olha, existe uma lei que não está escrita em nenhum lugar, mas que é eterna, que é emanada dos deuses, que se deve dar sepultura aos mortos, né? Essa lei não está escrita, mas ela é promulgada eternamente pelos deuses, né? Então, Antígona aceita o próprio castigo em obediência a essa lei não escrita, embora isso acarrete para ela consequências graves, né? Consequências trágicas. Então vejam, a lei natural nos obriga a agir, né, em uma determinada maneira. Continuando aqui o que nós estávamos falando, podemos ver a relação que há entre o direito natural e o direito positivo. Sem o direito natural, o direito positivo é inexplicável, pois não há fato cultural sem uma natureza, né? Ou seja, é o ser humano que produz cultura. A cultura, ela é diferente, né? São diversas as culturas. A sociologia mesmo estuda isso. As culturas são diferentes. Mas o fato de ser cultural é algo, vamos dizer assim, fixo em toda a civilização humana, né? Ou seja, o ser humano é quem produz cultura. Então, a cultura nada mais é do que uma expressão de uma necessidade ou de uma tendência natural do ser humano. Então, exemplo, né? Vamos dizer que na minha cultura nós vestimos roupas de um modo, e na cultura indiana eles vestem de outro modo, e na cultura japonesa se vestem de outro modo. Mas o vestir-se, enquanto tal, é algo próprio da natureza humana, né? Ou seja, o vestir-se é algo
é muito próprio da natureza humana, tanto no Japão quanto na China, na Índia, né? Ou seja, o vestir-se é algo próprio da natureza humana sempre, ok? Agora, que o japonês se vista diferentemente do indiano diferentemente do latino-americano, isso daí já são questões culturais. Mas vejam, a cultura emana da natureza humana, né? Da necessidade de uma lei natural do ser humano, que é o vestir-se, por exemplo. O japonês come sushi, come, não sei, a comida japonesa, né? Tem lá. O indiano tem, esqueci agora o nome daquele prato famoso indiano, né? O chinês tem aquela sopa chinesa. Mesmo no Brasil, né? Tem pratos típicos, dependente, a cultura brasileira é muito rica, né? Desde norte a sul, diversos tipos de preparar os alimentos, né? Na Bahia, o acarajé, o vatapá, né? No sul tem o tipo de churrasco sulino, depois a carne é preparada diferentemente no Nordeste, no Norte do Brasil. Temos, ou seja, a cultura ela varia, mas a natureza humana nos obriga a alimentar-nos, né? Então veja, tudo que é cultura, o fato cultural é um fato humano. É o homem que gera a cultura, que é um ser cultural. Então veja, existe uma raiz ali, vamos dizer, uma raiz, um fundamento estável, fixo, que depois vai explicar aquilo que varia, culturalmente falando, né? Então, o direito positivo não é também um fato cultural. Então, por exemplo, as leis da Inglaterra não são as mesmas das leis brasileiras. Existem leis que coincidem, sem dúvida nenhuma, né? Mas o direito inglês, o direito positivo inglês, não se aplica ao contexto brasileiro. Se eu pegar a legislação inglesa e trazer aqui para o Brasil, com certeza vai causar uma grande catástrofe, né? Porque o modo de exprimir as suas relações sociais no Brasil é diferente de um inglês, né? Então, o inglês enfatiza certos valores, o brasileiro vai enfatizar outros valores, né? Se eu pegar a lei, não sei, por exemplo, do Japão, ou pense em um país muito diferente da nossa cultura, alguma lei da Índia, e tentar aplicar aqui o ordenamento jurídico indiano ao brasileiro, ou seja, o direito positivo enquanto expressão concreta é um fato cultural, mas é sempre o ser humano, a natureza humana que gera cultura, essa diversidade rica das culturas, né? Então, até mesmo o variável, ele está alicerçado sobre algo estável, que é a pessoa humana, né? Ou seja, eu preciso me alimentar, que depois eu coma sushi, ou eu coma acarajé, ou uma feijoada, né? Aí vai depender da cultura de cada nação, né? Brincando, conheci, por exemplo, um padre, né, que ele gosta muito de sorvete, né? Muito, assim, muito sorveteiro mesmo, né? Só que, como ele é estrangeiro, ele nunca na vida tinha comido sorvete de milho, né? No Brasil, pelo menos eu adoro sorvete de milho, né? Eu acho muito saboroso, porque na nossa cultura, o milho, a mandioca, né? A batata doce, é algo muito frequente, né, na nossa cultura brasileira, né? O que seria de nós sem o milho, sem a mandioca, né? Sem a batata doce, outros tubérculos desse tipo, que é tão frequente na nossa cultura brasileira, né? Ele que vem de outro país, não está acostumado a esse tipo de alimentação, né? Embora goste do sorvete, quando experimentou sorvete de milho, ele não conseguiu comer, né?
E eu fiquei assim admirado, falei, caramba, né? Nós brasileiros em geral, né? Pelo menos eu gosto tanto de sorvete de milho, ele não conseguia comer, ele não entrava, como aquilo lá voltava no estômago dele, porque não estava habituado, né? Eu lembro quando um tempo eu morei na Espanha, eles têm aquele alimento, o caspacho, que eles chamam, né? O caspacho é como um molho de tomate, é quase como se fosse um extrato de tomate, assim, no meu parecer, né? Os espanhóis amam tomar o caspacho com um pedacinho de pão seco, eles molham o pão, comem aquilo. É como se fosse um extrato de tomate bem avinagrado, que eles tomam como se fosse um suco, né? Eu lembro que eu que não sou daquela cultura, quando eu morei lá, e eles serviam no almoço, né? Lá no seminário onde estávamos, serviram caspacho espanhol. E os espanhóis assim bebendo e molhando o pão e comendo assim, né? Lambendo os beiços, como a gente diz. Eu, quando coloquei aquilo na boca, senti aquele extrato de tomate meio avinagrado, eu não consegui terminar, né? Sinceramente, aquilo lá era como pegar para mim, né? Para minha mentalidade, para o meu paladar, era como se eu abrisse uma lata de extrato de tomate e bebesse assim a lata de extrato de tomate, né? Ou seja, na minha acepção, mas os espanhóis todos felizes ali tomando o caspacho, né? Depois eu conheci outros brasileiros que apreciam muito o caspacho. Eu não consegui apreciar, mas eu valorizo, eu falo, nossa, que bem que eles conseguem comer isso. Eu não consigo, né? Assim como o estrangeiro não conseguia comer sorvete de milho, e para mim é saborosíssimo, né? Mas, ou seja, todos nós precisamos nos alimentar. É uma lei da nossa natureza. Que depois um se alimente de sorvete de milho, ou coma tapioca, ou mandioca frita, batata doce, o outro, por exemplo, grão de bico, na Espanha tem muito, né? Grão de bico, lentilha. Certa vez a gente tinha aqui, né, no seminário onde eu moro, um padre que ele era espanhol, né? Então os espanhóis gostam muito de lentilhas e grão de bico, né? Eles comem como se fosse um ensopado assim de lentilha e grão de bico. Até que um dia ele falou, não, vamos colocar aqui, né, no seminário para todo mundo comer lentilhas, porque é saboroso e tal. Eu já estava acostumado a comer lentilhas, porque morei lá na Espanha, né, sabia, aprendi a apreciar a sopa de lentilhas, né? Mas o pessoal aqui que não estava acostumado, eu lembro que fizeram um panelão de lentilhas assim, né? Ninguém comeu, tudo sobrou. Então veja, o que eu estou querendo dizer aqui é que o direito natural, ele, digamos assim, ele é como uma raiz, o fundamento do direito positivo. Você não explica o porquê existe uma lei concreta sem antes observar as pessoas dos quais derivam essa lei, a sociedade, ok? Eu primeiro observo a sociedade inglesa, existe primeiro a sociedade inglesa, depois haverá a lei da Inglaterra. Primeiro existe a sociedade brasileira com seu modo de agir, de se relacionar, e depois nós fazemos leis brasileiras, dependendo da relação social entre nós, entre brasileiros, né? Então, primeiro está a sociedade, a pessoa em sociedade, e depois o fato cultural chamado lei positiva, que também é um fato cultural, né? Por isso as leis positivas podem ser diferentes de um país para outro, né? É claro que nós, por exemplo, dependemos muito nós somos ocidentais, né? A nossa cultura, a gente chama cultura ocidental. Então a gente tem um substrato comum baseado, por exemplo, no direito romano. Então, algo em comum nós temos com a Inglaterra, com a Alemanha, com a Itália, com a França, com Portugal, com os Estados Unidos. Algo em comum porque nós somos ocidentais, então tem ali um substrato comum.
que vai fazer coincidir muitas leis positivas, porque temos, digamos assim, o mesmo fato cultural, né? Então, primeiro está a sociedade humana e depois daí, dessas relações sociais, surge o fato, o direito positivo. Para fazer algo, então, é necessário uma potência natural. A gente viu isso, né? Que a natureza é um poder agir de alguma maneira. Então, para eu agir de alguma maneira, para eu fazer algo, antes tem que existir esse algo. O algo jurídico-cultural implica um algo jurídico-natural. E, portanto, ser sujeito de direitos é uma potência natural e não é algo positivo ou convencional. Né? Então, o ser humano ele tem direitos por si mesmo. Não é algo que na nossa cultura a gente quer dar direitos às pessoas, né? Então, na nossa cultura, que é uma cultura muito boa, muito afável, então nós damos direitos às pessoas, né? Ainda que a cultura não desse nenhum direito a ninguém, por exemplo, num estado, vamos dizer, num estado totalitário, onde as pessoas perderam os seus direitos, ainda assim elas têm direitos congênitos. Né? Ainda assim as pessoas não perdem os seus direitos fundamentais. Ainda que o Estado não queira reconhecer esses direitos fundamentais, não dependem da boa vontade do Estado. Né? As pessoas, a sociedade tem os seus direitos congênitos, naturais, né? Independentemente do querer ou não da autoridade, que ela reconheça, que o Estado reconheça ou não. Né? Depois, outro aspecto importante, quarto ponto, nós vamos encontrar alguns que negam ou pelo menos diminuem o direito natural. Primeiramente, negam o direito natural os positivistas, porque eles identificam direito e lei. Direito e lei é a mesma coisa na mentalidade positivista. Para o positivismo jurídico, deve-se renunciar a toda pretensão de considerar o direito na sua dimensão meta-empírica ou metafísica. O direito, assim entendido, não é um valor que a natureza ou a razão humana reconhece, mas, para o positivista, o direito é um fato e um fenômeno verificável cientificamente. Assim, o positivismo jurídico, na sua versão mais radical, considera o direito natural como um mero nome sem existência fatual, uma mera crença subjetiva. Né? Então, nesse sentido aqui, o positivismo ele cresce em argumentação porque vimos anteriormente, é difícil falar sobre o direito natural. É difícil mentalizar, esquematizar o direito natural. Ele foge a qualquer tipo de esquematização mental, né? Racional, porque ele preexiste ao pensamento humano. Então, ou seja, ele não é observável empiricamente, cientificamente, o direito natural. Ele foge de uma esquematização mental. E, portanto, como ele foge, né, visto que ele foge, não é observável cientificamente, os positivistas rejeitam o direito natural como algo meramente uma crença, né? É algo subjetivo, é um ideal, é algo idealista para os positivistas, né? O positivismo jurídico, o direito é o mandado, ius quia iusum, né?
eles fazem derivar a palavra direito do verbo iubere, o verbo mandar, ius quia justum, né? Direito porque é mandado. É direito porque é mandado. E não, eles não fazem derivar o direito do justo, ou seja, do devido, ius quia justum. Ok? Então, existe esse debate entre os jusnaturalistas, tanto o jusnaturalista clássico e o jusnaturalista moderno, de Hugo Grossio, etc., e companheiros, né? E os positivistas. Um vai afirmar ius quia iusum, é direito porque é mandado, porque foi estabelecido por lei. O outro vai dizer, não, é direito porque é justo, porque é devido. Né? Devido a alguém. Então são duas visões do direito que às vezes se embatem, né? Se contradizem. Que resposta nós podemos dar ao positivismo? Então, primeiramente, o positivismo tem razão ao afirmar que o estudo do direito natural é competência da filosofia e não da ciência jurídica empírica. Com isso, eu estou plenamente de acordo com o positivismo. A ciência do direito, que nós tínhamos visto, pode ser a teoria geral do direito, ou a própria jurisprudência, que é uma ciência empírica, não vai abordar, ou seja, não tem interesse em si em estudar o direito natural, porque é competência da filosofia, sobretudo da filosofia do direito. Então, não é âmbito do direito. Por isso, muitas faculdades de direito hoje não estudam o direito natural. Né? Eu conheci muitos advogados cristãos, né, crentes católicos, que eles falam, olha, né, na minha faculdade de direito, eu me formei em advogado, nunca escutei falar do direito natural, ou quando escutei do direito natural foi uma crítica ao direito natural, como algo abstrato, como algo, aqui como os positivistas dizem, né, uma crença subjetiva, um mero nome desprovisto, vazio de conteúdo, é um nome sem conteúdo, né? É algo, como Comte dizia, da etapa, né, da época metafísica. Então a gente, quando fala do direito natural, é aquela etapa abstrata, né, metafísica, na qual você não consegue ter uma verificação empírica, né? Então, ok, é certo, nós podemos coincidir com o positivismo, que não é algo que eu consigo verificar de fato, né, o direito natural, mas é algo que incide na minha vida de todo dia, né? O ser humano, ou seja, o direito natural está ali, a natureza humana fala por si mesma, né? É lei para si mesma. Então, desse modo, assim como a anatomia, enquanto ciência empírica, não se interroga sobre a questão da alma humana, também a ciência jurídica não se ocupa do direito natural, mas pode reconhecer a sua importância, o seu valor. Pode, eu diria, deve também, né, dar um espaço com humildade, reconhecer que, ok, a ciência empírica do direito não vai aprofundar sobre o direito natural, porque é algo mais filosófico, mais metafísico, mas eu reconheço que existe o direito natural, que é algo importante que os filósofos falem sobre o direito natural. Né? Então, aí deveria existir uma colaboração, né, sobre ambas coisas. Também vamos dizer assim que vai limitar a importância do direito natural a teoria pura do direito de Kelsen, porque para Kelsen
ele é um neopositivista, o jurista lida com normas existentes de fato, não importa as quais normas, né? Então ele aceita essa... Já tínhamos falado um pouquinho de Kelsen quando estudamos o direito positivo em geral, né? Então, Kelsen, como neopositivista, ele vai colocar o acento, né, a ênfase totalmente no direito positivo, mas ainda assim, Kelsen coincide que deve haver uma norma fundamental, ou seja, uma constituição fundamental, né, uma lei básica, né, que é fundamento depois de todo o corpo legislativo. Então, ainda assim, o pensamento positivista de Kelsen é um pouco mais atenuado, né? Porque ele reconhece, ok, dentre essas leis positivas existe uma hierarquia, né? Aqui entra o papel do filósofo. Olha só, quando nós dizemos uma hierarquia, estamos falando de um mais e de um menos, né? Algo que é mais fundamental, outro é menos, ou seja, algo que é mais obrigatório, obrigante, que tem uma força obrigante, outras leis que obrigam menos, né? Ou que talvez não tenha a mesma extensão, o mesmo alcance de algumas leis fundamentais, né? Então, o próprio Kelsen, no neopositivismo, ele vai reconhecer um mais e um menos nas leis positivas. A gente pode se perguntar, né, e responder um pouco para Kelsen. Olha, com que parâmetro você mede o mais e o menos se não existe algo máximo, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, eu não posso dizer que São Paulo está mais perto de Salvador do que Curitiba se não existe Salvador, né? Então, quando eu meço algo, eu estabeleço sempre com algo que é, digamos que é supremo naquela categoria, né? Então, quando Kelsen está dizendo que existem umas leis mais fundamentais do que outras, leis principais, ou seja, mais transversais, ele coloca uma hierarquia no corpo legislativo, sem querer querendo, vamos dizer assim, ele está reconhecendo que existe algo que é sumo naquele âmbito, naquela categoria, naquele gênero, né? Agora, a partir do qual eu meço aquilo que é mais, aquilo que é menos, né? Então, vamos dizer assim, dentro do direito, como nós o entendemos, como esse grande fluxo, né, dos séculos entendem na maioria dos casos, qual é esse máximo que vai servir depois de padrão de medida para eu dizer que uma lei é fundamental a outra? Ou seja, é a pessoa humana, né? Ou seja, o ser humano na sua dignidade, o ser humano social, ou seja, a sociedade humana é lei, é padrão, né? Vai ser, ou seja, esse padrão de medida do mais e de menos das leis positivas, né? Talvez aí um pouco uma resposta que nós podemos dar a Kelsen, ou pelo menos completar o positivismo de Kelsen, ou seja, esse direito empírico, em outras palavras, vai precisar de um direito metaempírico, né? Alguns teólogos protestantes, como Karl Barth, grande teólogo protestante do século passado, nega o direito natural, porque para eles a natureza humana está completamente corrompida pelo pecado e, portanto, aquilo que está totalmente corrompido não pode ser lei de jeito nenhum, né? Então, por exemplo, essa visão da natureza humana de alguns grupos protestantes, como Barth, vão negar que a natureza humana seja critério de organização social, né? Também o idealismo jurídico
vai colocar o direito como simples regulação externa, nós tínhamos visto como Kant, ou há uma competência à esfera pública externa do Estado, Hegel, né? É o Estado hegeliano que vai estabelecer a lei, etc., né? Mas fica sempre algo extrínseco à pessoa humana. Também o existencialismo jurídico vai negar a lei natural, ao direito natural, porque afirma que o homem não tem natureza, o homem é liberdade absoluta. Nietzsche, Sartre, etc., né? Outras correntes falam de direito natural, mas distorcendo a noção de direito natural, como nós vimos, como é o caso do justnaturalismo moderno, onde coloca a noção de direito na racionalidade, no bom senso e no pragmatismo, né? Vejam, então, essas diversas distorções do direito natural ou negações absolutas do direito natural.